A história que você está prestes a assistir não é para os fracos de coração. A paixão de Cristo é o relato de uma jornada de dor, traição e sacrifício, mas também de esperança e redenção. Você vai testemunhar a última semana de vida de Jesus, desde sua entrada triunfal em Jerusalém até o momento em que é traído, torturado e finalmente crucificado. Uma história tão profunda e dolorosa, que levou o Filho de Deus ao limite. Se você acha que está preparado, continue. Mas lembre-se, este vídeo não é para qualquer pessoa. O cenário estava pronto. Jerusalém fervilhava de pessoas, preparando-se para a Páscoa. E naquele dia, Jesus, montado em um humilde jumento, fazia sua entrada na cidade. As multidões que antes o seguiam nas margens do Jordão agora gritavam em êxtase: Hosana ao filho de Davi. Mateus 21h09. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Mas Jesus sabia algo que ninguém mais sabia. O cântico de Hosana logo seria substituído por gritos de condenação. O reconhecimento de sua majestade seria rapidamente esquecido e trocado por ódio. Ele sabia que a cruz o aguardava. Seu coração estava pesado, pois ele compreendia que a mesma cidade que o acolhia com festa o rejeitaria. A profecia estava se desenrolando diante de seus olhos. E essa não era uma simples entrada, era a entrada do Rei dos Reis, o Messias prometido, o Cordeiro que seria sacrificado. Logo após sua chegada, Jesus entra no templo. O local que deveria ser sagrado estava repleto de comércio, ganância e corrupção. O templo de Deus havia se tornado um mercado de interesses mesquinhos. Mateus 21:12-13 E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de salteadores. Jesus grita em indignação, sua voz ecoando por todo o templo, enquanto os cambistas fogem apavorados. Com um gesto de justiça divina, Jesus expulsa os mercadores, lembrando a todos que o templo era a casa de seu Pai, um lugar de oração, não de lucro. O ato de Jesus foi um desafio direto às autoridades religiosas, e foi nesse momento que muitos decidiram que ele deveria morrer. Eles não poderiam permitir que alguém com tal influência continuasse a expor sua hipocrisia. E assim, a semente da conspiração foi plantada. O destino de Jesus estava selado. A quinta-feira chegou. A noite em que Jesus teria sua última refeição com os discípulos. O ar estava carregado de tensão. Jesus sabia que um de seus amigos mais próximos o trairia. Mesmo assim, ele lavou os pés de cada um, demonstrando um amor que eles ainda não compreendiam. João 13:21-27 Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Então Jesus disse: Do que molhar o bocado e dá-lo a quem eu der, este me trairá. E, molhando o bocado, deu-o a Judas Iscariotes. Judas, o discípulo que esteve com Jesus desde o início, o que viu milagres e ouviu suas palavras de vida, estava agora comprometido com o inimigo. Por 30 moedas de prata, ele trairia o Filho de Deus. Lucas 22:19-20 E, tomando o pão e dando graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue, derramado por vós. Jesus partiu o pão, um símbolo de seu corpo que seria quebrado, e entregou o cálice, representando seu sangue que seria derramado. A ceia não era apenas uma despedida, mas uma preparação para o maior sacrifício que o mundo já testemunharia. Após a ceia, Jesus leva seus discípulos ao jardim do Getsêmani, um lugar de oração. Mas naquela noite, a oração de Jesus não era como as outras. Ele estava prestes a enfrentar a maior batalha espiritual de todas. Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua.
e apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam sobre a terra. Jesus, o Filho de Deus, estava tão angustiado que suava sangue. O peso do pecado do mundo estava sobre seus ombros. Mesmo assim, ele escolheu obedecer ao Pai, sabendo que o caminho à frente era a cruz. E então veio Judas, acompanhado por uma multidão armada. O beijo da traição selou o destino de Jesus, e ele foi preso como um criminoso. Seus discípulos, apavorados, fugiram. Jesus foi levado de tribunal em tribunal, começando com o sumo sacerdote Caifás. Falsas testemunhas foram convocadas, e apesar de não haver crime, ele foi acusado de blasfêmia por proclamar ser o Filho de Deus. Mateus 26 2.63-66 O sumo sacerdote lhe disse: Conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. E então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que agora ouvistes a sua blasfêmia. Jesus foi levado até Pilatos, o governador romano, que tentou libertá-lo, mas a multidão clamava por sua morte. Então, sob pressão, Pilatos o entregou para ser crucificado. Mas antes da cruz, ele seria brutalmente torturado. A flagelação romana era um castigo cruel, reservado para os piores criminosos. O chicote de 9 pontas rasgava a carne de Jesus, deixando seu corpo em carne viva. E como se isso não bastasse, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, zombando dele como o rei dos judeus. Depois de ser torturado quase até a morte, Jesus foi forçado a carregar sua cruz pelas ruas de Jerusalém. A multidão que antes o aclamava agora assistia em silêncio. Quando ele finalmente chegou ao Calvário, suas mãos e pés foram pregados na cruz, e ele foi erguido entre 2 criminosos. Lucas 23 2.33-34 Oi, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo na cruz, Jesus demonstrou seu amor e perdão. Ele não amaldiçoou seus algozes, mas orou por eles. E, com suas últimas palavras, ele declarou: "Lhe está consumado." João 19h30 ou quando Jesus tomou o vinagre, disse: "Lhe está consumado." E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E então a terra tremeu, o céu escureceu e o véu do templo se rasgou. O Filho de Deus estava morto. Mas essa não seria a última palavra. Na manhã do 3º dia, o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado, derrotando a morte e o pecado para sempre. Mateus 28 2.5-6 Ou mais o anjo, respondendo, disse às mulheres: "E não temais vós, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito." A ressurreição não foi apenas um milagre, mas o cumprimento da promessa de Deus. Jesus não era apenas um profeta ou mestre, mas o Salvador, que deu sua vida e a retomou para dar vida eterna a todos os que creem nele. A paixão de Cristo é a maior história de amor e sacrifício já contada. E ela não terminou há 2000 anos. Ela continua viva hoje, no coração daqueles que o seguem. Jesus morreu por você, mas ele ressuscitou para lhe dar vida. Você está pronto para aceitar essa verdade? Se gostou, curta e compartilhe. E para mais vídeos como este se inscreva no canal.